Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir aí em Salmos. Por favor, abre em Salmos 119. Hoje nós vamos ler uns salmos. E esse salmo é muito interessante. Esse salmo é muito interessante. A gente vai aprender bastante. Na verdade, você vai ouvir coisas que você já sabe, mas eu tenho certeza que a palavra ela renova a nossa fé cada vez mais, né? Toda vez que nós ouvimos ela tem algo a falar conosco. Então, a partir do verso 1 até 3, vamos ler capítulo 119 dos Salmos, versículo 1. Amém? Amém? Vamos lá. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não se entregam na prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Amém. É só até aí. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Como vocês viram, nós lemos aqui sobre uma bem-aventurança. O salmista canta aqui: bem-aventurado aquele que vive de acordo com a lei, com a palavra de Deus, né? Com a lei do Eterno, segundo ele. Nós vamos ler aqui novamente esse versículo 1. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. É muito interessante isso. Bem-aventurados, agraciados, abençoados aqueles cujos caminhos são íntegros. E o que seria integridade? A integridade é a honestidade, né? A honestidade dos sujeitos. E você viver uma vida íntegra é uma vida verdadeira. Uma vida que você não mente. Você não é um aqui e um ali. Você vive de maneira reta. Se mostra somente uma pessoa. Mas não basta só isso para você ser bem-aventurado. Você tem que ser íntegro e que vive de acordo com a lei do Eterno. São duas coisas diferentes. A integridade, você pode ser íntegro sem seguir a lei do Eterno. Mas a lei do Eterno, aqui nós falamos, vamos mudar essa palavra e vamos usar a palavra de Deus, né? Aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Quem vive de acordo com a palavra de Deus aqui? Amém? Todos nós vivemos, todos nós praticamos a integridade, todos nós buscamos ser melhor todo dia, inteiramente, somente em honestidade, nós praticamos isso. E se você busca praticar isso, se você pratica isso, você é bem-aventurado, você é abençoado, a sua família é abençoada, tudo que você toca é abençoado. Aquele que segue a lei e a palavra de Deus, ele abençoa as coisas que ele toca também, pelo poder de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Amém. É muito bonito isso e foi praticamente o que a gente acabou de ouvir. Na segunda parte desse versículo fala: felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. O que é buscar de todo o coração, né? O que seria isso? Que nós venhamos buscar isso de todo o nosso coração, de toda a nossa verdade. Ser íntegros na palavra do Senhor. Juntar que o nosso querer seja o que tem aqui, seja o que tem na palavra. Que todo o nosso coração seja pertencente a Ele.
a ela, a palavra. Amém? E, bem, nós já sabemos disso, nós já ouvimos isso, nós já entendemos isso. A integridade, nós devemos, e somos assim, buscamos pelo menos ser íntegros, ser fiéis ao Senhor. Mas hoje nós estamos num culto temático sobre missões. E missões falam muito sobre evangelho, sobre levar a palavra para os outros, né? Sobre deixar a sua casa e ir, deixar os seus barcos, queimar os carros e ir. E uma coisa que é muito, eu acho que visível, é que a palavra é uma premissa para o evangelho. A palavra, sem a palavra, o evangelho não existiria. É através da palavra que nós levamos o evangelho para frente. É através da palavra, é através de Jesus que nós fazemos com que a obra seja feita. É a partir dela que tudo se inicia. Porque é o começo, o meio e o fim, né? Mas eu venho acrescentar algo interessante, que é sobre o amor pela palavra. O amor pela palavra é uma premissa do evangelho. Você concorda que a palavra é uma premissa, que é algo importante, que no caso, sem a palavra, não existe evangelho. Porque ela é a palavra. É fazer com que a palavra chegue aos demais. É fazer com que a palavra chegue aos outros. E eu venho acrescentar algo muito interessante, que é o amor pela palavra. É uma premissa do evangelho. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o amor pela palavra, você amar a palavra sobre todas as coisas, é o que vai fazer o sucesso do evangelho acontecer. É a partir do seu amor pela palavra que você verá a obra do Senhor acontecer visivelmente. Por que não acontece? Às vezes é porque nós não temos amor e praticamos com amor aquilo que Ele nos deu. A obra do Senhor só vai para frente com homens, pessoas, mulheres que têm amor à palavra. É isso que eu queria falar. É isso que eu queria deixar claro. E nós devemos amar a palavra do Senhor. Nós devemos amar isso aqui. Nós devemos amar a palavra do Senhor, porque sem o nosso amor, se nós não amemos, se nós não amarmos a palavra de Deus, o evangelho não acontece. A obra não vai para frente. Amém? Você vai repetir isso comigo? Eu amo a palavra do Senhor. De novo, eu amo a palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós amamos a palavra do Senhor. Graças a Deus. E tem um versículo aqui nesse capítulo, meu Deus. Nesse capítulo, que é muito interessante, você vai deixar aberto aqui, já nós vamos ler. A partir do versículo 49. Deixa já aberto aí. Amém? E algo que eu acrescento aqui sobre isso é que a palavra de Deus deve ser o nosso guia. O que é a palavra de Deus para nós? É o nosso guia. É aquilo que nós buscamos, né? E ela é fundamental para o nosso estilo de vida. Ela deve ser fundamental para o nosso estilo de vida. Por isso nós vamos ler aqui, a partir do versículo 49. Vamos lá. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me encheste de esperança. Isso me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. Versículo 51. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembrei-me, Senhor, de tuas decisões de outrora, e fiquei consolado. Arrebatou-me a indignação contra os ímpios que abandonaram tua lei. Teus decretos tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Durante a noite lembro do teu nome, Senhor, e
guarda a tua lei. Esse tem sido meu estilo de vida, obedecer aos teus preceitos. Como está aí esse último versículo? Tem alguma versão diferente? Versículo 56. Tem alguma versão diferente? Como é? Leia. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. E esse versículo nessa versão é o mais chave para o que eu quero falar. Esse tem sido o meu estilo de vida. Obedecer aos teus preceitos. O amor que você deve ter pelo Senhor deve fazer com que você diga isso para você mesmo, para os outros. O meu estilo de vida é obedecer aos preceitos do Senhor. O meu estilo de vida é obedecer os preceitos daquele que me fortalece, da palavra de Deus, pois a amo. E o salmista, ele fala de uma forma muito declarando um amor que ele tem pelo Senhor. E nós devemos todo dia fazer isso. Com as nossas ações, com nossa fala, com o nosso cântico também, como ele falou. Ele diz que canta, né? Versículo 54, teus decretos tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Amém? Você vê uma pessoa totalmente ligada à palavra. E totalmente uma pessoa que teme ao Senhor inteiramente. Nós devemos ser assim. Pois assim o evangelho vai para frente. Pois assim a obra vai continuar. Só de você viver inteiramente íntegro e ligado à palavra de Deus, você já está evangelizando. A sua vida é um meio de evangelização. As suas ações é um meio que você evangelizar. Você falar e passar a palavra de Deus para os outros. A sua vida é importante para que o reino cresça. E esse crescimento também parte de você. Amém? Quem está disposto a ser essa pessoa que teme ao Senhor? Quem está disposto? Nós estamos dispostos? Amém? Glória a Deus. Agora, para finalizar essa parte, vamos ler em João 14. Vamos lá para o Evangelho de João. De novo, pastor. Oxe. De novo, pastor. João 14. Vamos agilizar. João 14, 21, 23 e 24. Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós vivemos até ele e faremos nele nosso lar. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Amém? Versículo 24. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Há uma diferenciação daqueles que amam ao Senhor e daqueles que não amam ao Senhor. Quem ama, obedece a Ele. Talvez é um pouco autoritário, né? Talvez o Senhor é muito autoritário. Obedeça, que aí você vai me amar. Mas é algo recíproco. Porque a nossa relação com o Senhor é isso. É o temor a Ele. Diante da graça que foi nos dada. E obedecer a palavra é o mínimo que nós devíamos fazer. E eu não falo obedecer. Às vezes a palavra obediência vem como algo ruim, né? Vem como algo que exerce pressão sobre o indivíduo, né? Mas a nossa obediência é totalmente espontânea,
né? Porque nós amamos o Senhor, como o salmista amou. Porque Ele é a nossa salvação. Porque Ele é nosso guia. E agora nós vamos falar sobre o que a palavra de Deus é. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é conforto, é consolo e esperança para nossas vidas. Nós cantamos louvores aqui que falam sobre isso. Sobre a confiança em Deus, que Deus não falha. Deus é fiel. E Ele é realmente. Às vezes nós estamos aqui e, na verdade, às vezes as outras pessoas vêm aqui que não seguem a palavra, que não participam da igreja, né? E talvez eles olhem, por que eles fazem isso? Por que eles vêm aqui cantar e falar sobre algo, ouvir alguém falando alguma coisa e voltam e acham que isso é santo. Por quê? Às vezes eles pensam isso, né? Não tem um motivo. Eu poderia estar em casa, não sei, fazendo outra coisa, né? Mas eles acham que isso é bobagem, que a nossa gratidão é bobagem. Mas não é. Porque é só olhar para a vida de cada um aqui, você vai ver testemunhos grandes que aconteceu. E Ele realmente é a esperança, Ele é conforto. Isso às vezes nós ouvimos tanto, né? Que a gente não sabe a dimensão que é isso. Mas se nós formos ver o que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez na vida de cada um aqui, a gente vai ver a proporção do tamanho da força dele. A força dele e do poder dele. De mudar a situação, de melhorar a situação. De pegar alguém lá embaixo, no fundo do poço e colocar em cima. De curar, de salvar, de livrar. E a nossa vida é testemunho da existência do Senhor. Por conta disso. Por conta das maravilhas que Ele faz em nossa vida. E você deve amar isso sempre. O meu Senhor, Ele me conforta, Ele me consola e me dá esperança. E a Tua palavra é o meu guia. Você deve estar feliz por isso. Você tem que estar feliz por isso. Não se esqueça disso. Sem Ele, você não estaria aqui. Quando eu falo aqui, é vivo mesmo. Sem Ele, você talvez não estaria vivo. E pode ser uma vida, quando eu falo vivo, talvez você estivesse morto, mas não morto literalmente, mas morto espiritualmente. A sua alma estivesse defasada. Mas o Senhor te livrou disso. O Senhor te protege e protege a sua casa. E a força do Senhor é vista, o poder do Senhor é vista principalmente na casa. Quando Ele está na casa, Ele protege de uma forma que você olha e pensa, meu Deus, como que essa família está assim? Sendo que eu vi a mãe, o pai, daquela maneira anos atrás. Como eles ainda estão de pé. Como eles ainda estão de pé. Tantas batalhas que eu vi ele passar de longe. É aí que nós vemos que o nosso Deus é verdadeiro. Que o nosso Deus é fiel e Ele não falha. Amém? A palavra de Deus é eterna junto a Ele. A palavra de Deus é eterna junto a Ele. Sempre será eterna. Sempre. E outra coisa que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E eu sei que você já ouviu isso. Quando nós falamos sobre a palavra, nós estamos falando sobre Jesus também. Quando eu falo a palavra, simbolicamente eu estou falando sobre Jesus. Quando Jesus está, é diferente. Ou seja, quando você busca e ama a palavra, busca e ama Jesus, tudo muda em sua vida. E graças a Deus, a nossa vida foi mudada. Graças a Deus, nós temos nos renovado cada dia mais. E a nossa vida o maior, como eu falei, é um instrumento para que o Evangelho seja anunciado. E você não deve perder esse amor que você tem. Nunca
sempre busque amá-lo, sempre busque amá-lo, sempre busque amá-lo. E quando você vê que seu amor está sumindo, tente buscar mais. Ele será capaz de te livrar dessa solidão. Ele será capaz de tirar você do fundo do poço. Ele será capaz de mudar a situação. Porque Ele tem todo o poder. Amém? Graças a Deus. Vamos ler agora João 17. Vamos voltar para João. João 17. Graças a Deus. João 17, 11 ao 17, vamos ler rapidamente. Jesus, eu peguei 2 textos aqui interessantes, que no primeiro, Jesus está conversando com os discípulos, não é? Jesus ele está conversando com os discípulos. E ele fala que aquele que ama, ele é quem obedece os mandamentos, que obedece a palavra dele. E agora, no capítulo 17, Jesus está orando ao Pai, perto de sua morte. E uma das coisas que Jesus fez foi orar por mim e por você. Vamos ler. Versículo 11. É claro que antes disso ele já começa a orar. Mas a partir do versículo 11, para não estender. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas esses ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para os que protejam do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira que me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. E aqui, pela palavra de Deus, nós vemos que ela é a verdade. E imagina o Senhor de toda a glória orando pelos discípulos. Nesse caso, ele estava orando pelos seus discípulos. E eu quero que você repita o versículo 17 comigo. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, ele afirmou isso. E ela é a verdade porque não há mentiras nela. Não há pecado nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que nós devemos falar. Nosso corpo, nossa mente deve transmitir isso. É claro que eu falo só com pessoas que já ouvem isso todos os dias, mas entenda que você é um instrumento para que esse evangelho seja visto. Esse amor seja visto. Eu e você somos o instrumento. Como Jesus ele fala, da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu os enviei para proclamar a tua palavra, que é a verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para outra parte, eu já finalizo. Nós falamos aqui sobre o amor pela palavra é uma premissa do Evangelho. Nós vemos aqui o que a palavra de Deus é. Agora nós vamos aqui falar um pouco sobre o que ela faz em nossas vidas. E como eu falei, se eu for dar o microfone para cada um aqui
que for falar o que Jesus fez, o que a palavra fez na sua vida, o que Jesus fez na sua vida, nós não vamos acabar. Porque Ele está protegendo a todo momento e todo instante. E às vezes nós não percebemos isso, mas Ele está conosco. Ele está conosco. Nós venhamos nos lembrar disso. Amém? A palavra de Deus, mas eu escolhi 3 coisas aqui para mim citar e acrescentar algo. A palavra de Deus transforma. E é essa palavra que nós carregamos em nosso coração. A palavra de Deus transforma. E é essa palavra que nós carregamos em nossa vida. A palavra de Deus transforma. E é essa palavra que nós seguimos, que nós buscamos. E quando eu falo transforma, você vê que o transformar é um poder. Transformar. Quando você ouve a palavra transformar, transformação, se mudou, virou outra coisa, transformou em uma coisa melhor. E Deus, Ele faz isso conosco. E Ele, através de nós, a palavra que Ele nos enviou para entregar para os outros, Ele tem o poder de transformar a vida dos outros também. E esse é o poder da palavra de Deus. E é isso que ela faz. A palavra de Deus cura. Jesus, Ele cura. E Ele cura os corações, Ele sara as feridas. É esse Deus, é essa palavra que nós guardamos no nosso coração. É essa palavra que tem poder. É a palavra que tem poder, que cura e que manifesta milagres. E terceiro, a palavra de Deus nos leva para perto de Deus. A palavra de Deus nos traz para perto de Deus. Porque quando Jesus estava conversando com os discípulos, Ele falou que aquele que o ama é quem obedece à lei. E, se eu não me engano, Ele fala: eu estarei com ele e o meu Pai, o Eterno, estará com ele também. Quando nós seguimos a palavra, o Deus está conosco. O nosso Deus, o Deus Criador, está conosco. Ele está mais perto de nós. Se nós ouvirmos Ele, se nós seguirmos Ele, se nós dedicarmos a nossa vida para influenciar as pessoas, se nós entregarmos a nossa vida para ser instrumento, Ele está perto de nós. Você sabe o que é isso? Isso é grandioso. E nós não sabemos a dimensão disso, de Deus estar perto de nós. É uma loucura. Agora, nós falamos sobre o que é a palavra e o que ela faz. Agora, o que a palavra de Deus diz? Eu vou falar. A palavra de Deus diz quem nós somos. Quem nós somos? Quem nós somos? Vamos ver se alguém vai falar a palavra que eu quero que fale. Nós somos um monte de coisa, né? Em Deus. Ou talvez nós mesmos, somos o quê? Nós. Eu, sem nada, só eu. Eu sou o quê? Filho de Deus. Legal. Agora, vamos pensar em outra coisa. O que nós somos de verdade. No fundo, o que nós somos. Exatamente. É mais ou menos isso, é nada. Nós somos pecadores. Isso, Lívia. Nós somos pecadores. A palavra de Deus nos mostra que nós somos pecadores. E essa é a verdade. Essa é a maior verdade. Mas agora a coisa transforma, vira outra. Porque antes nós não éramos nada. Agora nós somos alguém. Com Cristo. Agora, o que você é em Cristo é diferente do que você é. E tudo que há em mim não vem de mim. Tudo que há de bom em mim não vem de mim, mas vem do Senhor. Amém? Essa é uma certeza que nós vemos na palavra. A palavra de Deus diz isso. E ela é verdadeira. Porque as iniquidades do nosso coração são inumeráveis. Os pensamentos perversos do nosso coração e maliciosos são inumeráveis. Que bom que o Senhor nos guarda. Que bom que Ele está perto de nós. Que bom que nós decidimos nos integrar a isso. Nos entregar também a isso.
Que bom. Nós somos salvos, nós somos livres. Amém? E a palavra de Deus diz quem nós somos e quem nós somos em Cristo. E a palavra de Deus diz também que em Cristo nós somos vitoriosos. A palavra de Deus garante isso. A nossa fé é nisso. É na vitória com o Senhor Jesus, aquele que nos salvou, para toda a glória e para sempre também. A nossa fé está ligada nisso. Que nossas práticas também venham estar ligadas a isso também. Nossas práticas venham estar ligadas a isso. Como eu falei, nosso corpo, a nossa vida é um instrumento para que o Evangelho prossiga. Eu já falei isso 3 vezes para que você lembre disso. Porque você já sabe, lembre disso. Nosso corpo, os nossos afazeres que nós fazemos tem que estar ligados ao Senhor. E Ele estará ligado a nós também. Agora, para finalizar, nós já falamos sobre o que a palavra é, o que ela faz em nossas vidas, o que ela diz sobre nós. E agora, uma coisa interessante, o que a palavra exige de nós. O que ela exige de nós. E ela exige algumas coisas, a palavra de Deus. Porque é a obediência, a reciprocidade, né? E através da graça de Jesus nós somos salvos. E através dele em nossa vida nós vivemos bem. Porque sem ele nós perderíamos toda a noção. Nós andaríamos perversos como nós somos. Nós andaríamos maliciosos como nós somos. Nós andaríamos para trás. Nós voltaríamos a ser quem nós somos no fundo, pecadores. Mas ele nos ajuda a trilhar um caminho melhor. A trilhar um caminho melhor. E o que a palavra de Deus, e quais são as exigências para mim andar nesse caminho? Nós devemos estar fielmente ligados à palavra. Isso já foi falado. Nós devemos estar firmados nela. Nós devemos fazer isso para que se cumpra a promessa que foi nos dada. Que Deus, a palavra de Deus também faz promessas a nós. E a nossa vida... E em nossa vida nós ouvimos promessas que Deus traz diretamente a nós. Nós acreditamos nele, porque ele é fiel. Então eu vou ser fiel a ele, porque ele é fiel a mim. Que eu seja inteiramente ligado a isso. A palavra de Deus exige isso. E a palavra de Deus, eu volto ao início, a palavra de Deus exige que nós amemos e que aguardemos também. Nós guardemos ela. Às vezes nós esquecemos. Eu faço isso com tudo. Eu esqueço qualquer coisa. Um dia desse eu fui para a faculdade, deixei a garrafinha na mesa da praça. Aí eu liguei para Elias, aí mandei: Elias, corre lá para pegar a garrafinha. Tava lá, jogada. Só fui lembrar 1 hora depois. Isso porque viram. Cadê sua garrafinha? E diversas coisas. Eu sou deixei a moto no lugar e vou a pé. Eu sou assim. Eu acredito que você é melhor que eu um pouco, mas também você esquece às vezes das coisas. E essas coisas importantes que fazem de nós sermos felizes, às vezes nós esquecemos também. Nós esquecemos que o nosso pai, nossa mãe é importante para nós. Nós esquecemos que o nosso Deus é importante para nós. Às vezes nós nos passamos, às vezes nós não sei o que acontece com a nossa mente. Nos perdoa, Pai. Me perdoa. E guardar a palavra em nosso coração e tudo que nós pratiquemos é uma coisa de suma importância, como eu já venho falando. Aí volto de novo à questão. Nossa vida é um instrumento importante para o Evangelho ser anunciado. E nós devemos guardar isso. Às vezes nós esquecemos. Às vezes nós falamos de um jeito com uma pessoa, às vezes de uma forma ignorante, e esquecemos. Nossa, cara, não era para mim ter falado assim. Às vezes nós esquecemos.
E nós vamos pedir perdão e nós voltamos. É claro que nós pedimos perdão. Eu imagino que você faça isso. Pedimos perdão para a pessoa. Pedimos perdão a Deus também. Porque nós queremos estar ligados à palavra. E a palavra de Deus corrige-nos nisso. Nós somos falhos. Nós viemos guardar ela e amar a todo custo. E agora, de novo, que você a pratique a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não só fique guardada em sua mente, mas que você pratique ela. E quando eu falo praticar, é você diretamente anunciar o evangelho. É claro que essas coisas, você como instrumento, você tem que praticar indiretamente, mas também colocar a mão na massa é importante. Você diretamente fazer e praticar a palavra de Deus e obedecer a ela é o que nós fazemos, é o que nós devemos fazer. E não esquecer disso. Amém? Que era o outro anotação, que não esqueçamos ela e que anunciemos ela. Nós não devemos esquecer, nós devemos praticar e nós devemos anunciar ela com o nosso corpo, com nossa vida, sempre, sempre. Amém? Eu quero que você agora se coloque de pé. Nós vamos fazer uma oração. Amém? Você vai dizer mais uma vez: eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a sua palavra, Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, nós oramos. Entregamos nossa vida a Ti. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, pois ela é poderosa. Pois ela libertou a minha casa. Pois ela me dá força para continuar. Pois ela me dá força para andar. Pois através dela eu consigo ter esperança. Pois através dela eu consigo um conforto. Pois através da Tua palavra, Senhor, eu consigo viver feliz. E a minha felicidade está ligada diretamente ao Senhor. A nossa felicidade está ligada diretamente à palavra do Senhor. A nossa felicidade tem que estar e está ligada ao Senhor. Que nós venhamos declarar isso. Nós amamos a Tua palavra, Senhor, e a praticamos. Que o Senhor venha nos ajudar a ser luz em meio às trevas. Que nós venhamos ser sal da terra, como o Senhor diz que nós somos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua misericórdia. E tem de misericórdia, Senhor, é o que nós pedimos, pois nós esquecemos disso. Pois a nossa mente está cheia de coisas e nós esquecemos do amor que temos pelo Senhor. Que nós não venhamos esquecer e dela fazer a nossa razão de vida. Que em nome de Jesus cada um venha entender que sem o Senhor nós não somos nada. Que sem o Senhor nós não somos nada. Em nome de Jesus, entra em nosso coração e faz de mim morada. Como o Senhor disse que fará morada em mim, que fará morada com o Pai em mim, pois nós obedecemos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós devemos viver na palavra. Com ela e por ela devemos viver. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém.